paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela noite que o Senhor nos concede, para a oportunidade de estar na sua casa, ouvirmos a tua palavra, adorarmos o teu nome e nos achegarmos a ti, Pai. Nós pedimos nesse momento uma bênção especial sobre a vida do teu servo, que trará, Senhor, a tua palavra diretamente ao nosso coração e à nossa mente. Senhor, capacita ele e nos abra, Senhor, a mente e o coração para receber o melhor que vem de ti. É o nosso pedido, Deus, e o nosso agradecimento no teu nome, Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Poder assentar, meus irmãos. É uma alegria nós estarmos aqui, até porque hoje representa uma vitória muito grande e eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Desde o começo da pandemia, essa é a primeira vez que nós estamos retornando aqui. E eu me sinto em casa. Sabe quando vocês vai visitar a casa da avó? Araçatuba é a nossa mãe e Penápolis é a nossa avó. Então eu me sinto muito à vontade aqui. Já senti a presença de Deus, estava muita saudade dos irmãos, todos os rostos conhecidos, alguns que eu não conheço, nós teremos a oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Nós ali em Araçatuba, nós temos trabalhado muito para Jesus. Eu trago saudação do nosso pastor Pedrosa. Agradeço pela oportunidade, pastor Sandro, toda a igreja, pastor Jorge Amorim. E que momentos difíceis nós passamos, irmãos. Essa pandemia, ela serviu para que nós tenhamos um maior conhecimento do poder de Cristo que está sobre nós. Nós ali em Araçatuba, nós passamos muitas lutas. Uma incerteza que nós não sabíamos se nós teríamos a oportunidade de voltar a congregar. Uma incerteza se nós poderíamos fazer algum trabalho ou alguma campanha em escola bíblica dominical, que seja, porque nós não sabíamos se poderia completar aquilo, se nós conseguiríamos concluir. Mas hoje nós temos a oportunidade de falar que esse servo que falo com vocês, eu acredito que o pior já passou. E a vitória Deus já nos deu. Sabe por quê? Nós temos a oportunidade hoje de adorarmos a Jesus e falar que Deus é bom, que a nossa vida está guardada. Se simplesmente nós não conseguimos falar isso, a gente pode fazer isso aqui, ó. Pessoas gostariam de estar no nosso lugar. Pessoas gostariam de ter a oportunidade de adorar a Deus hoje, e eles não podem. Alguns até foram morar no céu com Jesus, foram recolhidos, prontos, salvos, nós cremos nisso. Mas quantas pessoas gostariam de uma segunda chance e não tiveram? E nós, nessa noite, nós estamos na casa do Senhor para adorar e bendizer a esse nome que nos salvou, protegeu a nossa família, e é graças a Ele que nós estamos aqui, de pé e salvos. Isso é muito bom. O Espírito Santo é bom. Meus irmãos, quantas coisas boas já não nos aconteceram nesses dias? E se nós fizermos um balanço, nós temos a consciência que nós não merecíamos. Ninguém merecia. Nem eu, nem vocês, mas a graça de Deus, ela nos alcança todos os dias. E nós temos a oportunidade hoje de falar o amor de Jesus. Não existe um tema melhor para nós falarmos nessa noite do que o pecado. E essa data é muito propícia porque nós podemos falar que mesmo com os nossos pecados, o Espírito Santo ele tem nos ajudado. Ele tem nos conduzido até aqui. Existia um apóstolo, o apóstolo João, que ele escreve 3 cartas. As 3 cartas com objetivos diferentes. Mas a primeira carta de João ele escreve justamente para que as pessoas, os santos, eles tenham consciência de que eles são salvos. Esse João é aquele mesmo João quem escreveu o Evangelho de João, o 4º Evangelho. E os dois eles têm objetivos muito específicos, porém distintos. Vamos abrir comigo? Evangelho de João, capítulo de número 20 e o verso de número 31. Evangelho de João,
capítulo de número 20 e o verso de número 31. Diz assim a palavra do Senhor. Os judeus... perdão, meus irmãos, perdão. 20, 31. Todos acharam? Amém? Isso. Mas estes estão escritos, para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida através do seu nome. O Evangelho de João ele foi escrito para que as pessoas conhecessem Jesus. Vale a pena nós falarmos que, por se tratar do quarto Evangelho, muitas coisas já estavam sendo distorcidas pela sociedade. Algumas histórias de Jesus, os milagres de Jesus. E aqui João escreve esse evangelho, essa carta, na verdade, para que essas pessoas, elas saibam. E ele separa algumas peculiaridades nesse evangelho para que as pessoas tenham realmente a consciência de que Jesus é o Filho de Deus. Por exemplo, ele cita somente 7 milagres. Ele vai trazer 7 vezes o nome de Deus, o nome de Jesus, que está falado lá em Êxodo. Essas coisas atrelavam a essa nova história que Deus estava planejando para a história da igreja, com as coisas que já vinham desde o tempo do Antigo Testamento. Então nós temos a ciência e a consciência de que esses escritos, eles servem para que as pessoas que creem em Jesus e aceitem-o como o único e suficiente Salvador, como Filho de Deus, essas pessoas terão vida em seu nome. Já a primeira carta de João, ela traz uma diferença no quesito propósito. E eu encaro essa carta como uma carta muito importante para a história da igreja. Porque o objetivo é tão específico que nos traz uma consciência do melhor dom que Deus pode trazer para a nossa vida. 1 João, capítulo de número 5 e o verso de número 13. 1 João, capítulo 5 e o verso 13. A nossa tradução está diferente, irmã Elise? Está igual? Isso. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Nós já temos a vida eterna. Naquele tempo, existiam muitas histórias, alguns boatos já se levantavam na história da igreja, em que desviavam as pessoas da presença de Deus. O primeiro perigo que um verdadeiro cristão pode enfrentar é ser salvo e não saber que é salvo. É nós não termos a verdadeira consciência da nossa salvação, a confiança da salvação. É aquele famoso peca, confessa, e a gente não sabe para onde a gente vai. O segundo perigo dessa história, dessa carta, é uma heresia muito grande que surgiu naquele tempo, que era chamada de gnosticismo. E naquele tempo existiu um herege chamado Cerinto, e ele surgiu com umas histórias que não faziam muito sentido, mas muitas pessoas, por meio daquela história grega, por meio da tradição grega, eles se desviaram do caminho. Esse Cerinto, ele dizia que o Jesus histórico, ele nasce como nós somos. E o Cristo, o Kyrios, ele entra em Jesus no momento do batismo de Jesus. E ele sai de Jesus no momento em que Cristo está na cruz. Para esses homens, o Cristo que nós pregamos aqui, ele não era um homem. Ele era um holograma. Onde ele saísse, pisasse, nem pegadas ficavam ali no mar. E essa heresia, ela foi levantada para que aquela famosa tradição grega pudesse andar junto com a tradição judaica. Lembra daquela história em que os gregos diziam que o espírito é bom e a matéria é exclusivamente má. Eles queriam inserir em Jesus um fato que comprovassem a história de fé deles.
E João vai dizer isso aqui nessa carta. Lá no capítulo 4 e o verso de número 2, ele já vai tirar isso fora. E depois nós leremos mais um versículo que vai comprovar isso. 1 João capítulo 4 e o verso 2. Todos acharam amém? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Irmãos, nós estamos de frente com uma heresia que diminui muito o que Cristo fez por nós. Porque se Cristo não fosse homem como nós somos, o sacrifício da cruz não teria o mesmo sentido que ele tem para nós hoje. Porque Jesus era homem, como eu e você. Ele tinha medos, como eu e você. Incertezas, como eu e você. Mas foi o amor dele, como Deus, como Filho e como homem, que nos salvou do pecado. Ele vai falar isso também na introdução da carta. E nós vamos até a isso. Quis dar uma introdução para que os irmãos entendessem o contexto. E agora no verso 1 do capítulo 1, nós vamos começar a fazer uma exposição sobre isso. 1 João, capítulo de número 1 e o verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Se vocês prestarem atenção, aquela introdução da carta, o verbo era, ele está no pretérito imperfeito. Se ele estivesse no pretérito perfeito, ele ia introduzir com o que foi desde o princípio. E ali nós temos o que era desde o princípio. Aristóteles falava em um dos livros dele, que nós, como seres humanos, nós não conseguiríamos atingir a plenitude espiritual, porque nós não temos ciência e consciência de algumas medidas de tempo, lugar e temperatura. Aquilo ali representa um fato divino. A questão é que, se nós tivermos 1 trilhão de anos e nós tirarmos um dia, nós não teremos mais 1 trilhão de anos. Mas se nós tivermos o princípio, antes do princípio, o que era eternidade, na eternidade, se nós tirarmos 1 trilhão de anos, nós ainda teremos eternidade. Isso representa que o nosso Jesus, que era o verbo, e vale a pena nós pensarmos na introdução do Evangelho de João, aquilo que ele diz, que quando Deus criou o mundo, o verbo já existia. O Jesus que nós temos aqui hoje, presença neste lugar, Espírito Santo no nosso coração, tudo isso já existia antes de Deus criar os céus e a terra. O nosso Deus é lindo, Ele é poderoso. O nosso Jesus tem o mesmo poder que o nosso Deus. Interessante que depois da vírgula, ele vai trazer uma redundância para já acabar com essa história de gnosticismo. Ele vai dizer, o que vimos com os nossos olhos, redundante. Ele poderia falar, vimos com os nossos ouvidos? Não. O que vimos com os nossos olhos. E depois de ver com os nossos olhos, nós contemplamos. Nós vimos as grandezas de Deus. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Irmãos, Jesus não somente é o Salvador da nossa alma. Jesus não somente é o Cordeiro que foi morto por nós, mas ele representa, ele é a própria palavra da vida. Em tempos tão difíceis como esse que nós estamos enfrentando, em que a vida tem se diminuído, irmãos. Pessoas estão perdendo seus entes queridos. Nós estamos aqui nessa noite celebrando a vida e vida abundante para todo aquele que nele crê. Jesus é a vida, Ele é a palavra da vida, Ele representa a nossa vida. Lá no verso 2 ele vai dizer, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e fomos testemunhas, e vos anunciamos vida eterna, que estava com o Pai, e foi manifestada a nós. Verso 3,
O que vimos e ouvimos, vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Comunhão, união. Irmãos, nós precisamos pensar nisso. Se não fosse por intermédio de Cristo, hoje nós não teríamos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Foi através do sacrifício de Cristo na cruz que nós hoje temos a oportunidade. Nós, gentios, estamos a milhares de quilômetros de Jerusalém. Nós hoje estamos incluídos como família de Deus, povo de Deus, irmãos mais velhos de Cristo. E nós também herdaremos o mesmo reino que Cristo nos aguarda e nos levará para todo sempre. Verso 4. E estas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria possa ser completa. Vocês já pensaram o que seria da nossa vida se nós não tivéssemos a certeza da salvação? Quanta incerteza não passaria pelos nossos caminhos? Será que se nós não tivéssemos essa certeza, nós estaríamos aqui nessa noite? Não tem nada, não existe uma explicação que comprove o porquê nós estamos aqui nessa noite. Para pensar comigo. Nós estamos em um lugar fechado, pessoas de famílias diferentes, nós somos de famílias diferentes. Muitas vezes em um local que é longe da nossa casa, nós poderíamos estar na nossa casa assistindo uma televisão, preparando a semana, fazendo uma coisa que fosse palpável. Mas foi através dessa comunhão, foi através do dia em que nós ouvimos a palavra de Deus e aceitamos esse desafio, que é seguir a Jesus, que não é fácil, é difícil, nós temos a ciência disso, mas foi através desse convite e por esse sacrifício que nós estamos dedicando essa noite, que nos credencia a morar no céu com Jesus. O verso 5, ele vai começar a nos mostrar o que é a natureza de Deus. E não existe nenhuma outra oportunidade para nós engrandecermos e conhecermos mais a Deus do que com esse versículo. Olha só. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz. Deus é luz e não há nele treva alguma. Meus irmãos, Deus é santo. Santo, 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 santo. Deus é santo. A ira dele é santa. O castigo dele é santo. A justiça dele é santa. O amor dele é santo. E essa palavra, luz, ela representa tanta coisa, que se nós pensássemos no que isso representa para nós como seres humanos, dentro da nossa falha, dentro da nossa limitação física, nós saberíamos que sem Deus nós não viveríamos. Vou fazer uma pergunta aqui para as irmãs. Tem como nós limparmos a casa de uma forma positiva se não tiver luz? O que fica para trás? O que fica para trás? Pode falar. Sujeira. Nós andamos com Jesus, nós andamos com Deus, porque Ele na nossa vida representa a luz. E a partir do dia em que nós aceitamos a esse Jesus, a esse Deus, nós trouxemos essa luz para perto de nós. E onde tem luz, nós vemos onde está o nosso pecado. E a partir desse momento, o Espírito Santo vai limpando o pecado, vai tirando o que tem no seu caminho. E nós vamos vivendo em santidade, nos preparando até o dia em que Jesus virá nos buscar. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai trazer um exemplo fantástico. Eu sempre digo isso na Araçatuba. No final do capítulo 1, Paulo vai falar assim, que o Espírito Santo é o selo. Ele nos credencia. Quer saber se você vai morar no céu com Jesus? Quer sentir essa certeza que João fala com tanta veemência para que nós acreditemos? Quer saber? O Espírito Santo está na tua vida? Você se deixa levar pelo Espírito Santo? Se você tiver, você tem o selo da salvação. Você não precisa ter dúvida, porque Jesus já te escolheu.
Nós somos pessoas escolhidas, irmãos. E eu volto a dizer isso. Quantas pessoas não gostariam de estar no nosso lugar? Pessoas que tiveram uma vida ceifada. Pessoas que nesse momento estão ali num respirador. Estão enfrentando um problema em casa. Mas Jesus nos dá condições para que nessa noite nós tenhamos a oportunidade de nos achegarmos a Ele. É Deus quem faz isso conosco. Verso 6, e aqui nós começamos a problemática desse trecho. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Por quê? Porque não praticamos a verdade. Aqui João vai trazer 3 problemas que o pecado traz para o coração das pessoas. No verso 6, ele vai trazer um problema social. Se nós dissermos que mantemos comunhão com eles e andamos em trevas, mentimos. Por quê? Porque não praticamos a verdade. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente pensa coisas que se a pessoa do nosso lado entendesse e ouvisse, ela não ficaria perto da gente? É só comigo que acontece isso? É só comigo, pastor Braz? Vocês já pensaram nisso? Já se pegaram pensando em coisas que se a pessoa escutasse ou tivesse a habilidade para entender, ela não gostaria mais de ter comunhão com você? Isso é um problema que nós precisamos enfrentar. E a luz serve para que nós tenhamos a consciência do que nós realmente somos. Porque quando nós somos o que verdadeiramente nós não somos, nós estamos enganando as pessoas que estão próximas. Máscara de santidade. Coisas que afastam a presença de Deus. Vocês sabem, quando a gente pensa nesse tipo de coisa, nas nossas fraquezas, no nosso intelecto, muitas vezes o inimigo das nossas almas se levanta para nos acusar. Ali ele usa a palavra verdade. Quando nós não praticamos a verdade, nós estamos fazendo o quê? Mentindo. Quem é o pai da mentira? O diabo. Quando nós mentimos para pessoas que estão próximas de nós, essa é o verdadeiro momento que Satanás tem para nos apontar. Irmãos, não existe nada que alegra mais o inimigo das nossas almas do que nós não estarmos em comunhão uns com os outros. E isso representa muitas coisas. Eu disse isso em Araçatuba essa semana. E o Espírito Santo de Deus pede para que eu fale aqui também. Nós temos que ter comunhão com a igreja. O meio de comunhão com a igreja é a Santa Ceia. Queridos, culto de Santa Ceia é para nós estarmos na igreja. Culto de Santa Ceia são coisas que o próprio Deus nos deixou para que o mundo reconheça e veja que nós somos filhos de Deus. Nós temos aqui 2 atos públicos. O primeiro nós fizemos. Oferta. Trouxemos aqui na frente. O segundo nós já praticamos. Batismo. Para que as pessoas vejam que você morreu para o mundo. E nós temos um terceiro que o próprio Jesus nos ensinou. O próprio Jesus nos trouxe. Quando nós estamos aqui, em um dia que nós celebramos o corpo e o sangue de Cristo, nós estamos falando para o mundo. Isso que aconteceu há 2000 anos atrás me representa. E hoje eu represento a Jesus, quando eu toco no corpo e no sangue. Nós precisamos tomar Santa Ceia, irmãos. Se o inimigo das nossas almas nos apontar naquele dia, nós precisamos falar, afasta de mim. Porque Deus morreu por mim. Lá no verso 8, a coisa piora um pouco mais. E essa eu acho o extremo. Porque além do enganar os outros, enganar as pessoas é fácil, né? As pessoas não estão no nosso pensamento. Mas lá no verso 8 ele vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós.
Sabe que quando a gente fala de pecado, às vezes a gente pode pensar assim, mas você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu enfrento uma luta. Eu enfrento uma luta que me acompanha há muitos anos. Quando eu vou tomar ceia, presbítero Alex, eu não consigo porque eu me sinto pecador. Às vezes eu não consigo me achegar a Deus e pedir para Deus as coisas que eu necessito, porque eu não me vejo como digno disso. Sabe, irmãos? O que nos mostra o quão pecadores nós somos é a presença de Deus. Porque Deus é santo e nós não somos santos. Deus, Ele nos traz a santidade, mas mesmo quando nós estamos vivendo em santidade, nós não estamos livres do pecado. Paulo diz em uma das suas cartas que quando nós andávamos segundo a natureza deste mundo, nós éramos filhos da ira. E nós andávamos segundo as potestades do ar. No momento em que nós aceitamos a Cristo e nós entramos nessa casa, nós pecamos. Mas é Deus quem nos purifica do pecado todos os dias. Vocês já perceberam que quando nós não estávamos na igreja, nós não tínhamos consciência do pecado? E hoje, quando a gente para pensar em onde nós saímos, de onde nós saímos e o que nós somos hoje, nós somos seres humanos melhores. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, e inclusive também disse isso em Araçatuba. Alguns anos atrás, uma conhecida nossa trabalhava em um hospital em São Paulo. E ela era crente, trouxe para nós uma experiência muito ruim. Porque naquele final de semana, ela comentou com a gente que foi dada entrada em uma jovem deu entrada no hospital com uma hemorragia muito severa. E o médico examinou. Quando o médico examina, ele vê aquilo, ele fala, olha, essa jovem acabou de ter um bebê. Ela deu à luz hoje. E a jovem falou, não, impossível, doutor, não aconteceu. Os pais estavam junto com ela. Não, nossa filha não teve um bebê. E o médico ficou firme e disse, não, ela teve um bebê e eu quero esse bebê aqui agora, porque senão eu vou chamar a polícia. E eles saíram, a jovem ficou. Com 30 minutos os pais voltaram com um bebê morto em um isopor. Quando nós éramos do mundo, e as pessoas que vivem segundo o curso deste mundo, elas pecam e não conseguem sentir isso. Para ela, vira um cartão de crédito. Sabe quando você passa o cartão e a fatura chega só no final do mês? É assim que funciona. A gente não sente na hora, mas depois a gente paga o preço. E esse é o pior de todos. O pior perigo que o cristão pode enfrentar. O auto-engano. Aquele engano é que ele pensa que ele está vivendo na santidade, que está tudo certo. Mas que, na verdade, lá dentro dele, o Espírito Santo fala, não é assim. Então, meu irmão, eu quero te dizer, se nessa noite você entrou aqui não se sentindo nada, se você entrou aqui nessa noite martirizado por alguma coisa que você fez, se você tem vergonha de uma prática que você comete, ou cometia, saiba você nessa noite, que quando nós sentimos os nossos pecados e temos consciência dele, isso significa que Cristo já tomou a posição da nossa vida. Cristo já tomou a direção da nossa vida. Na carta aos Coríntios, Paulo chama atenção para ele e fala que ele carregava com ele um espinho na carne. E eu acho fantástica a resposta que Deus deu para ele. Porque o que nós esperamos muitas vezes, irmãos, é que Deus tome a providência e tire aquilo da gente. Mas pode ser que hoje nós estamos passando por um processo, como aconteceu com Paulo naquele dia. A resposta de Deus foi, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo reconhece isso e fala, porque quando eu estou fraco, então eu estou forte com o poder de Cristo na minha vida. Que nessa noite nós tenhamos essa consciência, irmãos. Nós somos filhos de Deus e é Deus quem toma conta da nossa vida. Lá no verso 10, chega o pior de todos. O primeiro, vocês estão comigo? Primeiro, enganar os outros. O segundo, enganar a si mesmo.
o terceiro é pior. Lá no verso 10, irmão, por favor. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quem que João está falando aí? De quem João está falando aí? De Deus. Se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso, porque foi Ele quem disse que nós somos pecadores. Vocês se lembram qual foi a primeira reação de Adão quando Deus aparece para ele e fala: Adão, o que aconteceu? A resposta dele: vai lá falar com a Eva, foi ela que fez isso aí. E a resposta de Caim, quando ele mata Abel, e Deus procura Caim e fala: cadê teu irmão? Ele não confessa. O que ele fez? Eu sou cuidador do meu irmão? Porventura sou eu o cuidador do meu irmão? A maior tristeza que nós temos, e esses dias nós tivemos uma experiência muito ruim com isso, irmãos. Um irmão que é professor de escola bíblica dominical, uma pessoa muito querida da nossa família, há anos, trabalhando para Jesus, e nós tivemos a oportunidade de conversar com ele esses tempos, e eu mandei um WhatsApp bem inocente para ele. Se arrependimento matasse. Eu falei para ele: ô meu irmão, você está congregando em algum lugar? Como é que está a igreja? Até porque ele congrega na igreja em que eu congregava. E a resposta dele foi: que igreja? A igreja, fulana de tal. Não, eu não quero mais saber de igreja. E depois disso, ele gravou um áudio de 5 minutos, justificando o porquê ele não estava na igreja. Nós vamos chegar numa parte aqui que vocês vão conseguir entender esse exemplo que eu quis dar para vocês. Nós precisamos nos achegarmos a Deus, porque nós somos fracos. Nós não conseguimos andar sozinhos. Nós estamos de pé porque foi Deus quem nos manteve de pé. Nós estamos aqui porque foi Deus quem nos conduziu até aqui. E nós precisamos nos dedicarmos a Ele, porque é Ele quem faz. Depois de toda essa problemática, meus irmãos, nós vamos começar a trazer algumas soluções. Lá no verso 7, ele vai começar a esclarecer. Eu acho fantástico a linguagem que João escreve as cartas. E por toda essa evolução que João teve do Evangelho para as 3 cartas, os hereges eles tentam levantar que não foi João quem escreveu essas cartas. Não foi aquele pescador, filho de Zebedeu, quem escreveu. E isso nos dedica e nos mostra que se hoje nós não somos capazes de exercer um bom trabalho, nós não somos capazes de fazer uma coisa X no reino de Deus, se você se dedicar, Ele vai te capacitar. E a evolução de João é fantástica. Nós vemos aqui uma linguagem clara, simples e autoexplicativa. Lá no verso 7 ele vai dizer assim: mas, se, porém andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. É interessante que a palavra comunhão ali, ela representa uma linguagem em que nós estamos acostumados. Nós ouvimos muito sobre isso. A comunhão com os santos, a comunhão com a igreja. Comunhão representa coisa agradável. Comunhão representa que nós estamos juntos com os nossos irmãos. Queridos, não existe nada mais desagradável do que nós congregarmos em uma igreja que nós não temos comunhão com as pessoas. E o fato ali, que ele começa, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, melhor, se nós andamos como Deus nos manda, porque Ele manda nós andarmos na luz, e Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O segundo selo aqui que eu quero trazer para vocês, a segunda segurança que nós temos a salvação, que nós já herdamos o reino do céu, é se nós
estamos em comunhão. Você se dá bem com o seu irmão? Você se dá bem com o seu amigo? Às vezes essa história de comunhão, ela é um pouco distorcida. Nós temos algumas diferenças, isso é normal, irmãos. Mas a partir do momento que nós torcemos para que aquela pessoa exerça um trabalho na igreja, não com tanta perfeição, para que você tenha a sua oportunidade, isso não é de Deus. Isso não é da luz. Se você faz isso, hoje você pode se consertar, porque você não está na luz. Uma coisa que, infelizmente, a gente encara todos os dias, lá em Araçatuba mesmo aconteceu essa semana. E a minha primeira reação foi uma reação muito estranha. Um irmão me procurou e ele falou para mim assim, eu gostaria muito de conversar com o irmão. Aí eu disse, tá bom, vamos lá conversar. Aí nós saímos no canto da igreja e o irmão falou para mim assim, olha, eu quero te dizer perdão, quero te pedir perdão. Eu, sério, irmão? Mas o que o senhor fez para mim? O senhor nunca fez nada. Ele falou, porque eu não aguentava olhar na cara do irmão. Eu vim aqui na igreja e eu não conseguia olhar para o irmão. Não aguentava olhar na cara do irmão. A primeira reação foi, misericórdia, eu vou sair de perto desse irmão. Mas depois, conversando com a minha esposa e entendendo melhor, lendo a Escritura, queridos, a melhor saída para nós nos consertarmos e vivermos verdadeiramente em comunhão é o perdão. Sabe por quê? Porque Jesus nos perdoou na cruz do Calvário. O primeiro perdão foi dado por Deus. O primeiro perdão foi dado por Jesus. Sabe quando você está numa roda e a gente precisa só da primeira oportunidade para fazer coisa X, fazer coisa Y? Sabe quando você está na casa da namorada nova e aí a sogra fala assim, vem aqui jantar, você não quer puxar fila. Jesus já puxou a nossa fila. Nessa noite nós temos a oportunidade de nos perdoarmos uns aos outros, porque a nossa comunhão nos levará no céu para morar com Jesus, irmãos. Glória a Deus. Queridos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É uma coisa incrível. Essa igreja é a casa de Deus. No verso 9, ele vai começar a trazer o porquê nós precisamos nos achegarmos a Deus. Lembra o que ele falou no verso 10? Que se nós dissermos que não temos pecados, estamos fazendo a Deus um mentiroso. E ele vai trazer para nós, antes dessa fala dele, já a solução. Porque Deus sempre quer ter paz conosco. E nós precisamos estar em paz com Deus. Ele vai dizer assim, ó, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Esse confessarmos aí, ele vem de uma palavra grega, homologel. Essa palavra, hoje, ela é para nós a palavra homologar. Então, quando João escreve ali se confessarmos, ele quer dizer, se nós homologarmos, se nós estivermos de acordo, se nós aceitarmos que nós somos pecadores, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós vivemos em tempos difíceis. Vivemos em tempos difíceis por dois lados. O primeiro lado é que nas igrejas, hoje em dia, se nós enfrentamos uma luta, se nós estamos passando por uma dificuldade, se nós pecarmos, a primeira coisa, principalmente com alguns movimentos que têm nascido, a primeira coisa é credenciar aquela nossa falha ao diabo. Quando na verdade, irmãos, não é. Quando na verdade nós só não confessamos o que nós fizemos. Para a sociedade, então, pior ainda. Quando a gente pensa na sociedade, nós precisamos fazer como prefácio diário. Aquele Romanos 12, 1 e 2. E não nos conformemos com este mundo. Lá fora, se nós pecamos, nós estamos doentes.
Coitado. É doente. Justificamos os nossos pecados com doença. Ele é um coitado. Tanto fora quanto dentro da igreja. Mas o tempo passou e nós tivemos habilidades e facilidades para justificar os nossos pecados uns para os outros, porque Deus conhece o nosso coração. E sabe, irmãos, para mim, esse é um dos trechos mais difíceis de nós interpretarmos. Em toda a carta de João, tanto na primeira quanto nas outras duas. Esse é um dos trechos mais difíceis que nós temos para interpretar. Porque até agora nós falamos de pecados. Se nós pecamos, nós merecemos a condenação. Se nós pecamos, nós não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Porém, todas as vezes em que nós pecamos e confessamos, nós não estamos mais segundo o curso deste mundo. Nós já estamos fora de tudo aquilo que acontece lá fora. E mesmo quando nós pecamos, mesmo quando acontece de nós sentirmos o nosso peso, sentimos o peso do pecado nas nossas vidas, o nosso Deus, que é fiel e justo, Ele olha para nós e fala: eles pecaram, mas foi através do meu filho que morreu na cruz do Calvário. Aquele sangue que desceu na cruz. Aquela vez que ele se entregou para morrer por essas pessoas. Eles estão justificados. E justificados para vir morar no céu comigo. Para vir morar no reino que eu preparei. Eu imagino, irmãos, um grande tribunal em que todos nós vamos passar. Cada um que está aqui, grandes, pequenos, velhos, novos, todos nós enfrentaremos o mesmo tribunal. Passaremos pelo mesmo julgamento. E naquele grande dia, nós teremos uma pessoa, um ser, um homem que se fez homem, era Deus, se fez homem, desceu, morreu na cruz, em que todas as vezes que nós fomos acusados, apontados pelos nossos pecados, nossas iniquidades, ele se levantará e falará assim: esse não, esse aí eu já morri por ele, esse preço já foi pago, eu senti, olha só as minhas mãos, olha só os meus pés, olha o meu sofrimento naquele dia. Aqui não, essas pessoas que me confessaram, eles têm ingresso para morar no céu conosco. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos aqui na terra de passagem. Pode ser que Jesus volte para nós essa noite. Pode ser que os nossos sonhos não se construam aqui, porque o nosso sonho terreno é terreno, passa. Mas Deus nos prometeu uma morada eterna. Irmãos, é eternidade. Lembra do começo do que eu disse aqui? No princípio, na eternidade, 3 trilhões de anos subtraídos da eternidade. A eternidade continua a ser eternidade. Nós temos uma escolha, queridos. Nós temos uma escolha. Morar no céu com Jesus, ou todos sabem. Nós precisamos saber disso. Precisamos ter consciência disso. Acho que meu microfone está acabando a bateria. Amém? Isso, pronto. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. E nós precisamos confessar os nossos pecados. Para encerrarmos, nós vamos fechar essa passagem com o capítulo 2 e o verso 1. Fazendo um paralelo. João escreve a carta para que nós tenhamos a consciência de que nós somos salvos. Para que nós tenhamos a certeza da salvação. Nas entrelinhas ele escreve para que a ideia gnóstica, aquele Cristo que veio em carne, que seja comprovadamente escrito que ele realmente veio em carne, se fez homem como nós. Mas os nossos pecados, eles ainda, muitas vezes, eles florescem. Os nossos pecados, muitas vezes, nos acusam. Irmãos, não adianta nós pensarmos que nós somos
os melhores crentes do mundo, que nós não somos. Nós vamos cair, nós vamos nos levantar, e nós passaremos pelo julgamento. Porém, lá no verso 2, no capítulo 2, o verso 1, vai dizer assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Lembra da justiça? A justiça de Deus é a nossa salvação, porque nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, nós estamos credenciados a morar no céu com Jesus. Nós estamos aqui nessa noite adorando a um Jesus, a um Deus que representa para nós a oportunidade de vida eterna. Mas e se nós pecarmos? E se mesmo assim nós cairmos? E se nós não estivermos naquele clã que alguns defendem por aí, que foi predestinado? Como é que a gente pode justificar isso? Esse versículo é o versículo mais importante da passagem. É o que nos dá a maior esperança de salvação. Por quê? Nós temos o melhor advogado do mundo para nos proteger naquele grande dia. Quando a gente pensa em um advogado, a gente começa a analisar o homem em si. Todo profissional que é um bom profissional, com o passar dos anos, ele vai começar a subir um pouco mais o valor dele. Reconhecimento do trabalho. Se ele é muito solicitado, haverão algumas barreiras para chegar nesse profissional. Um advogado, um bom advogado, que nem o meu sogro, Valdemir Cabral Pedrosa, tem 10 secretárias para chegar nele, para falar com ele. Mas nós temos um advogado justo, e detalhe, esse advogado nunca perdeu uma causa, que nos defenderá naquele grande dia. Que nos dá a esperança de vivermos no céu com Jesus. Que nos dá a esperança de entrarmos no céu com Deus, o Pai. Que estava desde o começo, desde o princípio, desde a eternidade. E naquele grande dia, a partir do momento em que nós nos abaixamos a nossa cabeça e pensarmos que através dos nossos pecados, os pecados que já foram justificados, nós não teremos a oportunidade de morar no céu, ele vai se levantar e falar assim: eu defendo ele. Pode deixar comigo. E o grande detalhe, esse advogado, ele anda junto com a gente. Ele representa a gente em todos os períodos da nossa vida. Na dificuldade, naquela parte que a gente pensa que nós estamos bem, naquela parte que nós imaginamos que Deus está conosco, mas mesmo nesses momentos, o nosso advogado nos representa e nos leva para o céu com Jesus. Ele é o próprio Jesus. O termo advogado, ele vem da palavra grega também. Ele significa parácletos. A tradução dessa palavra, ela significa estar com. Quando nós estamos sendo acusados por alguma coisa, nós estamos enfrentando alguma acusação, a primeira coisa que nós precisamos é passar a nossa posição para o nosso advogado. Nós precisamos falar para ele: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, eu cometi isso, cometi aquilo. E por melhor que ele seja, no final das contas, se ele não conseguir te salvar, quem vai preso é você. Se em qualquer uma das circunstâncias, se ele te salvar ou se ele não te salvar, no fim das contas, você vai ter que pagar um honorário, você vai ter que reconhecer o trabalho dele. Se ele não tiver êxito, muitas vezes você tem que pagar uma indenização, alguma coisa assim. E o meio em que Jesus usa essa palavra, o meio em que João se refere a essa palavra, é incrível. Porque, no nosso caso, Jesus ele não está ao nosso lado. Jesus se entregou por nós, ele estava no nosso lugar. Se nós formos presos, se nós tivermos que pagar uma pensão, se nós tivermos que pagar um honorário, o próprio Jesus bate no peito e fala assim: não, esse aí eu já paguei. Já está tudo certo. E se tiver mais alguma coisa, vem falar comigo, porque ele é meu. Ele é meu. E nessa noite eu quero declarar, irmãos, eu profetizo na tua vida. Profetizo na vida da tua família.
que o nosso advogado, justo, fiel companheiro, que ele nos acompanhe até as nossas casas. Nossa família está guardada embaixo das mãos do Senhor. Rabaço e cantaravás. A nossa família está protegida por Deus, porque Jesus é médico, Jesus é advogado, Jesus é engenheiro, Jesus é tudo. Jesus é tudo. Ele nos olhou quando o mundo falava, ele não presta, ele não serve. E Jesus nos reconstruiu, nos remoldou. E se nós ainda temos alguma falha, naquele dia nós seremos corrigidos e cantaremos: Santo, 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 Santo é o Deus de Israel. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Jesus é fiel. Se coloque de pé, por favor, com a autorização dos nossos pastores. Meus irmãos, quando eu cheguei aqui nessa noite, eu não sei se é possível, mas eu gostaria muito, muito, que o maestro Jeremias, se possível, tocasse de novo aquele hino do Passarinhos Belas Flores. Aquele hino, ele representa exclusivamente o que nós estamos falando aqui nessa noite. O mundo serve para nos apontar. O mundo serve para nos enganar. O mundo serve para nos afastar da presença de Deus. Porém, o nosso Deus nos prometeu um lugar preparado exclusivamente para nós, em que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. E nós precisamos abraçar a oportunidade de morar no céu com Jesus. Se nessa noite o inimigo da sua alma, das nossas almas, tem nos acusado, aproveita essa oportunidade, irmãos. Levante as mãos para o céu, adore o Senhor Jesus. Fale para Jesus: eu preciso de Ti, Pai. Abraça a minha causa. Eu sei que o Senhor está do meu lado, mas eu estou me sentindo sozinho. Conversa com Jesus, irmãos. Jesus está neste lugar. Ele é o grande responsável pelas pessoas que nós somos. E nós somos boas pessoas. Basta nós olharmos para o mundo. Nós precisamos entender que nós somos pessoas transformadas pelo poder de Cristo nas nossas vidas. Amém? Fale com Jesus. Abaixe sua cabeça. Confesse a Ele os seus pecados. Se nessa noite você entrou aqui não conseguindo falar, se você entrou aqui pensando: eu vou lá ver o que dá. O nosso Jesus, Ele pode ser médico, Ele pode ser advogado, Ele pode ser conselheiro, e Ele é tudo isso, irmãos. Tenha essa oportunidade, fale com Ele, e Ele vai nos curar nessa noite. Amém? Que Deus abençoe.